o que é matelassé, o que é perlon, qual a diferença entre os dois, que foi uma dúvida que a gente recebeu, qual a diferença entre quilting e matelassé, e muitas curiosidades sobre o quilting em apenas 10 minutos. Eu sou a Aline Bugarin e junto com a Natasha Bugarin te convido para dar uma lidinha na enciclopédia de quilting. Eu espero que dê pra ouvir o nosso gato miar aqui do lado, porque ele miou, tipo, no timing perfeito. Quilters, é o seguinte, nós recebemos uma dúvida, mas como não é uma dúvida prática e sim conceitual, nós colocamos aqui no Uma Quase Enciclopédia de Quilting. Até porque isso aqui a gente já ensinou a fazer na prática, tá? Então vamos pelo começo. O que é quilting? A costura que une o tecido à manta, estruturando esse tecido com resultado, visando um resultado para a peça final. Então a gente estrutura a manta R2 na bolsa para a bolsa ficar durinha, manta poli na manta de criança, na colcha de criança, para a manta ficar macia e quente. Então é um objetivo final em relação ao uso da peça, tá? Diferente do bordado, que tem uma entretela, pode ser considerado uma estrutura, mas ela existe só por causa do bordado. A peça não precisa dessa entretela. Então já definimos aí uma coisa, né? O quilting, e já diferenciamos o quilting do bordado. Já teve também live sobre isso. Mas a grande questão, quilters, é que a gente recebeu uma dúvida exatamente assim. Qual é a diferença do perlon e do matelassé? E aí o que acontece? Primeiro, nós precisamos, como pessoas, entender que o comércio, ele funciona da seguinte maneira. Ele pega o mesmo produto, em cada segmento ele chama de uma coisa. É por isso que às vezes você encontra o mesmo material, a mesma coisa num outro lugar, fora desse ambiente do qual você está inserida, muito mais barato ou muito mais caro até. Por quê? Porque em cada segmento, às vezes, a mesma coisa da mesma fábrica, do mesmo fabricante, é vendido para utilidades diferentes e eles chamam de segmentação. Então tem segmentos que são mais caros, segmentos que são mais baratos, tá? É a primeira coisa. Então, por exemplo, no nosso universo, no universo do artesanato, o quilting, essa costura que estrutura acopla, né, uma estrutura ao tecido final de topo de uma peça que tem um objetivo de uso, a gente chama de quilting. Mas na moda, eles chamam de matelassé e definem como uma costura feita com enchimento para ter volume, para ter 3D. Só que, na verdade, tecnicamente, eles são a mesma coisa. Simplesmente a definição do matelassé, ela é feita do ponto de vista da moda. Por quê? Para ser quente, eles utilizam outros recursos, outro tecido, outro forro. Então, a função do matelassé na moda, além de ser estrutural da peça, ela também é estética, porque tem vários desenhos, né? Como o quilting mesmo. E aí, o que acontece? Geralmente, os trabalhos feitos em matelassé no artesanato, quando as pessoas chamam de matelassé, elas estão falando do quilting com calcador reto. Por que existe tanto nome, gente? Por causa da segmentação. O pessoal da costura criativa tem muito mais proximidade com as confecções de costura do que com o artesanato em si. Então trouxe essa palavra da moda, que é o matelassé, que é exatamente a mesma coisa que o quilting. Só que o matelassé, muitas vezes, se você jogar no YouTube, por exemplo, procurar lá como fazer matelassé, vai aparecer a pessoa fazendo onde? Numa máquina com calcador de costura reta. Por quê? Porque nesse universo da costura criativa, da modelagem, da costura de roupa, o matelassé é feito com a máquina de costura como as pessoas usam, que é a máquina de costura reta, entendeu? Então, tecnicamente não tem diferença. O matelassé é isso aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de um matelassé que nós fizemos com um matelassé, né, que a gente fez com a régua. Por quê? O matelassé, ele tem, além de ter essa questão da técnica que está envolvendo esse universo que veio da moda, ele também tem uma questão estética.
Geralmente, quando as pessoas falam matelacê, elas estão falando do que a gente chama no quilting de cross-hatching, que é esse design aqui. Um design quadriculado, um design de grade, o grid da vovó. Tem vários nomes, mas a questão é que esteticamente ele geralmente se parece com isso aqui, tá? E aí, o que isso tem a ver com o perlon, que foi a outra dúvida, né? Então já definimos matelacê e já mostramos a diferença de matelacê e quilting, e também já mostramos que o matelacê no quilting e também no universo da moda, da costura criativa, ele pode ser feito de várias maneiras. Ele pode ser feito com calcador de costura reta, mas quando você compra, por exemplo, um tecido que já vem matelaçado, ele tem diferentes tipos de desenho, ele tem diferentes tipos de designs e não é mais isso aqui. Por quê? Geralmente são máquinas computadorizadas de fazer edredom, que é o mesmo tipo de costura do quilting, né? É uma costura cuja função principal é unir a manta de dentro com os dois tecidos, e aí eles programam lá o computador, ele faz, e isso aí é o que? Um quilting computadorizado, gente. As coisas, elas têm, como eu expliquei no começo, às vezes a mesma coisa, ela tem diferentes nomes e até diferentes definições, porque dependendo do ponto de vista de quem define, da utilização de quem define, ela vai ganhar uma definição ou outra, ou uma interpretação diferente, mas de fato, na verdade, é exatamente a mesma coisa, tá? Então, o matelacê, os tecidos matelaçados, eles são simplesmente um tecido, um quilting computadorizado, geralmente, tá? Mas tem quilter também que vende tecido matelaçado para costura criativa com quilting livre, é simplesmente um tecido com quilting, tá? Mas dependendo do universo da pessoa, falar matelacê faz as clientes em potencial entenderem mais do que as pessoas que conhecem quilting, né? Porque a palavra quilting, ela ainda é pouco difundida aqui no Brasil e ela tem realmente um significado muito mais artesanal, né? Então, quilters, vamos pro perlon agora. Qual que é a diferença do matelacê pro perlon? Primeiro vamos entender o que é perlon. Eu e a Natasha, a gente nunca tinha ouvido falar nessa palavra, a gente já tinha ouvido falar 1 milhão de definições para o que é perlon, mas perlon mesmo foi a primeira vez. Por isso que a gente sempre fala que a gente aprende muito com vocês e cresce muito graças a vocês. Aí a gente foi procurar, né, lógico, deixa eu ver quem que tá online aqui comigo. No Google, para ter uma noção do que era, e a gente procurou perlon só. Aí apareceu já coisas de aquário, lagos artificiais e etc. E aí eu comecei a procurar perlon artesanato, perlon artístico, e aparecia só a mesma coisa. E aí o que eu fiz? Liguei numa loja que vende produtos para aquário aqui em Campinas e perguntei, expliquei a situação, falei, olha, eu dou aula de artesanato, uma aluna me perguntou o que é perlon e eu tô sem saber o que é, porque quando eu vejo, parece manta acrílica, é manta acrílica? E aí a pessoa me respondeu que sim, é manta acrílica. Aí eu falei, tem alguma diferença da manta acrílica do tapeceiro? Porque a nossa manta acrílica é exatamente a mesma do tapeceiro, né? Mas a nossa eu sabia que ninguém ia conhecer, então perguntei do tapeceiro. Falei, é a mesma manta acrílica do tapeceiro que faz edredom? E a pessoa me respondeu que sim. Eu não sou nenhuma especialista em aquário, né? Então eu não tenho condições de te dizer se realmente tem ou não tem, se é a mesma coisa, se tem tratamento antifúngico, se tem tratamento isso, aquilo, se os peixes vão sobreviver no aquário. Eu não posso te dizer. O que eu posso te dizer é, comercialmente é aceito que perlon é o nome do segmento da agropecuária para manta acrílica. Então, quilters, o que isso tem a ver com matelacê? Nada, né? Porque perlon, então, é um material, que é o nome da manta acrílica no segmento de aquários, e o matelacê é uma técnica de quilting, e também, às vezes, as pessoas empregam esse nome para o nome desse design aqui. Agora, muitas vezes você pode utilizar o perlon para fazer o matelacê, ou seja, você usa a manta acrílica para fazer o quilting.
Meu Deus, quanta coisa em apenas 10 minutos, né? Então, Quilters, lembre-se, muitas vezes o mesmo produto em diferentes segmentos, ele tem nomes diferentes, a mesma técnica, a mesma ferramenta, tem nomes diferentes dependendo do segmento. É muito importante a gente saber procurar tecnicamente as informações. Eu procurei hoje na loja de aquário e a pessoa me garantiu que é a mesma manta, tá? Não deu tempo da gente falar com o nosso fornecedor de manta pra saber se realmente eles vendem pra aquário, porque assim seria fácil, né? Mas a gente, qualquer coisa, atualiza esse conteúdo depois no blog, tá bom? Olha, eu tô muito feliz que vocês mandaram essa dúvida, porque eu fiquei embasbacada que existe essa manta Perlon. A gente já tinha ouvido falar de Filon, Acrylon, como é que chama a outra? Filon, Acrylon, manta acrílica, tem outro nome ainda. Oi, Thelma! Oi, Rosana! Tudo bom, Denise? Que gostoso! Então, Quilters, a gente conheceu hoje essa palavra, estamos muito felizes por conhecer essa palavra e agora você também conhece, sabe a diferença de Perlon, Matelassé, quilting, bordado e tem aí um monte de coisa para se inteirar nos segmentos que utilizam o mesmo material. Ah, e só por curiosidade, eles utilizam a manta acrílica para filtrar mecanicamente os aquários, então coloca lá a manta acrílica e a manta acrílica retém os resíduos sólidos, né? A sujeira que fica ali zanzando na água. Então essa é a utilização nos aquários. E pra gente é pra ficar fofinho, gostoso, macio e maravilhoso o nosso quilting. Eu sou a Aline Bugarin e junto com a Natasha Bugarin agradeço imensamente a sua companhia nesta quinta-feira. Nossos vídeos vão ao ar no Facebook ao vivo de terça a sexta às 5 da tarde e a gente sempre posta às 8 da noite no YouTube para que todo mundo possa acompanhar. Você que gosta de quilting tem que seguir as nossas redes sociais, entrar na nossa loja, fazer tudo isso, porque se você não fizer tudo isso, você tá perdendo informação, porque em todos os lados tem informação nova o tempo todo aqui no Órbita. Muito obrigado, Quilter! Muito obrigada, Quilters! E a gente se vê no próximo vídeo aqui no Órbita Quilting Studio. Até mais!